Eles a chamavam de rato, eles a zombavam por seu silêncio, suas mãos trêmulas quando ela servia café, e o jeito que ela recuava a ruídos altos. Para a equipe no Oak Creek Memorial, Audrey Hale era uma contratação de diversidade, uma novata de 40 anos acabada que não pertencia em sua sala de emergência de elite. A enfermeira-chefe Brenda riu quando Audrey deixou cair uma bandeja. Dr. Harrison revirou os olhos quando ela revisou um prontuário. Eles pensaram que a conheciam, mas eles não sabiam que o tremor não era medo. Era contenção. Eles não sabiam que sob sua blusa de uniforme de enfermagem estavam cicatrizes de lugares que não existem em mapas. E eles certamente não sabiam que o helicóptero Black Hawk, atualmente gritando em direção ao heliporto deles, não estava vindo para um paciente, estava vindo para ela. As luzes fluorescentes do departamento de emergência do Oak Creek Memorial zumbiam com um som que geralmente dava dor de cabeça a Audrey Hale. Eram 19 de uma terça-feira chuvosa de novembro, o início do turno do cemitério. Audrey estava perto do posto de enfermagem, segurando uma prancheta contra o peito como um escudo. Ela tinha 42 anos, mais velha que a maioria das recém-formadas em enfermagem de rosto fresco que se movimentavam pela emergência em seus uniformes azuis ajustados. Os uniformes de Audrey eram sempre um tamanho muito grande, pendendo frouxamente sobre seu corpo, e ela sempre, sem falta, usava uma camiseta branca de manga comprida, independentemente do calor. Atenção, rato está no caminho de novo. Uma voz aguda cortou o ruído ambiente de monitores cardíacos e telefones tocando. Audrey se afastou rapidamente, talvez rápido demais, quase esbarrando em um carrinho de parada. Brenda, a enfermeira encarregada, sorriu sarcasticamente enquanto passava. Brenda tinha 35 anos, traços marcantes e governava a emergência com uma mistura aterrorizante de competência e crueldade. Ela havia decidido no primeiro dia de Audrey, 3 meses atrás, que a mulher mais velha era inútil. Desculpe, Brenda, Audrey murmurou, seus olhos fixos no chão de linóleo. Não sinta muito, Audrey. Apenas seja competente. Brenda retrucou, sem quebrar o passo. Cama 4 precisa de uma troca de comadre. Tente não derrubá-la desta vez. Dr. Harrison está de mau humor e se você estragar o fluxo dele, eu vou te repreender de novo. Audrey assentiu e se afastou apressadamente. Enquanto ela se afastava, ela ouviu os risinhos do grupo de enfermeiras mais jovens reunidas pelos terminais de computador. Eu não sei por que a Hara contratou. Uma sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. Ela treme. Você viu as mãos dela? Ela mal consegue segurar um catéter e... Ela é uma responsabilidade. Ela está em período de experiência, outra respondeu. Dê-lhe 2 semanas. Harrison vai mastigá-la e cuspi-la, e ela voltará a trabalhar em uma casa de repouso onde ela pertence. Audrey engoliu o nó na garganta e empurrou a cortina para a cama 4. Ela não estava tremendo porque estava nervosa. Ela estava tremendo porque a adrenalina neste hospital civil parecia errada. Era muito caótico, mas muito lento. As apostas eram altas, mas os egos eram mais altos. Ela havia passado os últimos 15 anos de sua vida em ambientes onde a competência não era sobre quem tinha os dentes mais brancos ou os insultos mais afiados. Era sobre manter o sangue dentro de um corpo enquanto o chão explodia ao seu redor. Mas ela não podia falar sobre isso. Os acordos de não divulgação que ela havia assinado com o Departamento de Defesa eram mais grossos que os livros didáticos de medicina na mesa do Dr. Harrison. Para eles, ela era apenas Audrey Hale, a enfermeira que floresceu tarde sem referências antes de 2023. Enfermeira! Dr. Trent Harrison gritou da baia de trauma 1. Audrey congelou. Ele não a estava chamando especificamente, mas ele estava gritando, e o instinto disse a ela para se mover. Ela se apressou em direção à baia. Dr. Harrison era o queridinho do hospital, alto, bonito de um jeito meio brusco e inegavelmente talentoso. Ele via as enfermeiras como ajudantes de sua genialidade.
Ele estava atualmente suturando uma laceração no antebraço de um trabalhador da construção civil. Eu preciso de 4. 0 nylon. Não 3. 0. Harrison latiu, jogando o pacote no chão. Quem abasteceu este carrinho? Foi você, Hale? Audrey olhou para o carrinho. Ela não o havia abastecido. O turno do dia havia. Eu posso pegar, doutor. Não pegue. Deveria estar aqui. Ele zombou, olhando para ela por cima de sua máscara. Deus, você parece um cervo em faróis. Você sequer sabe o que é uma sutura? Ou você está apenas aqui para pegar um salário e atrapalhar? A mão de Audrey estremeceu. Em uma vida diferente, um homem falando com ela com aquele tom teria se encontrado amarrado e subjugado em 3 segundos. Mas Audrey respirou fundo. Ela precisava deste emprego. Ela precisava da pensão. Ela precisava da vida tranquila que ela havia prometido a seu falecido marido que ela encontraria. Eu vou pegar o 40, doutor, ela disse suavemente. Apresse-se e me traga um café enquanto você está nisso. Preto 2 açúcares. Talvez você possa conseguir isso sem matar ninguém. Risadas irromperam do corredor. Brenda estava observando, braços cruzados, curtindo o show. Audrey pegou o kit de sutura e o café. Enquanto ela entregava a xícara para Harrison, sua mão tremeu, uma resposta fisiológica à raiva suprimida, não ao medo. Algumas gotas de café quente derramaram pela borda e caíram no tênis branco imaculado de Harrison. A emergência ficou em silêncio. Harrison olhou para o sapato, então para Audrey. Seu rosto ficou vermelho. Saia, ele sibilou. Doutor, eu disse, saia da minha baia de trauma, ele rugiu. Você é desajeitada, você é incompetente e você é um perigo para este departamento. Vá limpar comadres até eu decidir se eu vou te demitir hoje à noite. Audrey colocou o kit de sutura na bandeja com um movimento preciso e deliberado. Ela não se desculpou desta vez. Ela apenas se virou e saiu, o som da maldição de Harrison a seguindo pelo corredor. Ao chegar à sala de descanso, ela pegou seu reflexo na porta de vidro. Os olhos cinzentos que a encaravam estavam cansados. Sim, mas eles não eram os olhos de um rato. Eles eram os olhos de um lobo forçado a viver entre ovelhas, esperando pelo momento em que a fantasia teria que sair. Ela ainda não sabia, mas aquele momento estava a menos de 1 hora de distância. O turno se arrastou. Lá fora, a chuva havia se transformado em um aguaceiro torrencial, martelando contra as portas da baía de ambulâncias. A pressão barométrica estava caindo, e qualquer um que trabalhasse em medicina de emergência sabia que tempestades traziam o caos. Às 21h15, paramédicos arrombaram as portas duplas, empurrando uma maca encharcada de chuva. Masculino, metade dos 50 anos, encontrado sem resposta em seu carro na rodovia, o paramédico gritou. PA é 80/50, taquicardia a 130. Nós o temos em um monitor. Nenhum trauma óbvio, mas ele está diaforético e pálido. Trauma 1, Harrison gritou, energizado por um caso crítico. Brenda, pegue um AV. Vamos nos mover. Audrey ficou ao fundo perto do armário de suprimentos. Tecnicamente banida por Harrison, mas ela observava o monitor como um falcão. Ela observava o paciente, um homem de constituição robusta chamado Sr. Kowalski. O Dr. Harrison começou sua avaliação. Ouça aqueles pulmões, sons respiratórios estão claros. Abdômen está macio. É provavelmente um infarto do miocárdio. Vamos conseguir um EKG de 12 derivações e preparar o laboratório de cateterismo. Brenda estava lutando com o IV. As veias do Sr. Kowalski estavam colapsadas. Eu não consigo pegar uma veia, doutor. Continue tentando. Harrison retrucou. Ele está entrando em colapso. Audrey deu um passo à frente. Ela não estava mais olhando para o monitor. Ela estava olhando para o pescoço do paciente, especificamente o jeito que as veias estavam distendidas. Ela olhou para sua traqueia. Era sutil, quase imperceptível ao olho destreinado,
mas estava ligeiramente desviada para a esquerda. Ela olhou para o monitor. A saturação de oxigênio estava caindo apesar da máscara de alto fluxo. 88%, 85%. Doutor, Audrey disse, sua voz cortando o ruído. Não era o sussurro suave que ela geralmente usava. Era firme. Harrison a ignorou. Onde está aquele EKG? Dr. Harrison, Audrey disse mais alto. Não é um ataque cardíaco. Olhe para a JVD. Olhe para o desvio traqueal. Harrison girou, arrancando seu estetoscópio de seus ouvidos. Eu pensei que eu te disse para ficar fora do meu caminho. Eu estou tratando um IM massivo aqui. Não é um IM, Audrey insistiu, entrando na baia de trauma. É um pneumotórax de tensão. Seu pulmão colapsou e está esmagando seu coração. Se você o enviar para o laboratório de cateterismo, ele morrerá no elevador. Você precisa descomprimir seu peito agora. A sala ficou em silêncio mortal. O queixo de Brenda caiu. A audácia do rato corrigindo o médico assistente estrela era impensável. Harrison entrou no espaço pessoal de Audrey, usando sua altura para intimidá-la. Você é uma enfermeira em período de experiência com zero experiência em cuidados críticos. Se você abrir a boca novamente, eu farei a segurança te remover. Este homem tem sintomas clássicos de ataque cardíaco. Ele se virou de volta para o paciente. Leve-o para o laboratório de cateterismo. Mova-se. Audrey manteve sua posição. Seu coração não estava acelerado. Suas mãos não estavam tremendo. Uma calma fria a havia invadido. A mente de batalha assumindo o controle. Ela olhou para o paciente. Os olhos do Sr. Kowalski estavam revirando. Sua PA caiu para 60 sobre palpe. Ele está codificando. Brenda guinchou, sem pulso. Comecem as compressões. Harrison gritou, o pânico finalmente entrando em sua voz. EPI, me traga EPI. Eles começaram a RCP. O ritmo no monitor era atividade elétrica sem pulso, AESP. O coração estava tentando bater, mas algo o estava impedindo fisicamente. Audrey não pediu permissão, ela não esperou. Ela passou por Brenda, pegou uma agulha de angioartéria de calibre 14 do carrinho de emergência e moveu-se para o lado direito do paciente. O que você está fazendo? Harrison gritou, estendendo a mão para o braço dela. Não o toque! Audrey afastou a mão dele com um bloqueio tão rápido e forte que Harrison tropeçou para trás na parede. Antes que alguém pudesse reagir, ela palpou o segundo espaço intercostal no peito do Sr. Kowalski na linha médio-clavicular e enfiou a agulha fundo na cavidade torácica. Silvo. O som era audível mesmo sobre o caos. Um jorro de ar aprisionado escapou da agulha com um assobio agudo. Quase instantaneamente o monitor apitou. Um ritmo sinusal retornou. A pressão arterial subiu para 110/70. O Sr. Kowalski ofegou, sugando um grande fôlego de ar. Audrey fixou o catéter no lugar e recuou, seu rosto inexpressivo. Pneumotórax de tensão. Ela disse categoricamente, resolvido. A sala estava congelada. Os paramédicos Brenda e as outras enfermeiras olharam para Audrey como se ela tivesse acabado de criar asas. Dr. Harrison estava contra a parede, esfregando o pulso onde ela o havia bloqueado, seu rosto uma mistura de choque e humilhação. Você, Harrison gaguejou, você acabou de realizar um procedimento médico sem autorização. Isso é agressão. Isso é praticar medicina sem licença. Audrey o olhou nos olhos. Eu salvei a vida dele. Você estava tratando um ataque cardíaco enquanto ele sufocava. Saia! Harrison sussurrou, sua voz tremendo de raiva. Você está demitida. Saia do meu hospital imediatamente. Eu farei com que você nunca mais trabalhe na área da saúde. Brenda, chame a segurança. Audrey soltou seu crachá, o colocou no carrinho de emergência e se virou para sair. Você não precisa chamar a segurança, Audrey disse calmamente. Estou indo embora. Ela saiu da baia de trauma, o silêncio pesado atrás dela. Ela havia salvado uma vida
e isso lhe custou a única normalidade que ela tinha sobrado. Audrey sentou-se em um banco do lado de fora da baia de ambulâncias, a chuva encharcando seus uniformes. Ela segurava uma caixa de papelão com algumas poucas posses, um estetoscópio, uma caneca e uma foto emoldurada de um Golden Retriever. Ela verificou seu relógio. 22. Ela havia sido demitida há menos de 20 minutos. Ela deveria ir para casa. Ela deveria chorar. Mas ela apenas se sentia cansada. Ela pegou seu telefone para chamar um táxi. De repente, o ar mudou. Não era apenas o vento. Era uma vibração que chacoalhava seus dentes. Um baixo grave e vibrante que ela sentiu em seu externo antes de ouvi-lo. Tum, 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 tum. Audrey congelou. Ela conhecia aquele som. Era o corte pesado específico de um motor rotativo Sorsky, mas não um pássaro Medevac. Helicópteros Medevac guinchavam. Este era um rosnado. Ela olhou para o céu tempestuoso. Através da chuva forte, luzes apareceram. Não o vermelho e branco padrão de um helicóptero de ambulância civil. Estas eram luzes de formação. 3 helicópteros voando baixo, rápido. O helicóptero líder inclinou-se bruscamente, ignorando a rota de voo padrão para o heliporto do hospital. Chegando agressivo e íngreme. Era um MH-60 Black Hawk maciço pintado de preto fosco, sem números de registro visíveis na lateral. Dentro da emergência, o caos irrompeu. Nós temos uma aeronave não autorizada chegando. A recepcionista gritou pelo interfone. Eles não estão respondendo ao chamado de rádio. Eles estão pousando na plataforma. Dr. Harrison e Brenda correram para as portas da baia de ambulâncias, olhando para a chuva. Quem é aquele? Harrison gritou. Polícia! O Black Hawk tocou o solo no asfalto molhado do heliporto com uma força que chacoalhou o prédio. Os rotores não pararam de girar. Eles permaneceram em velocidade máxima de combate, chicoteando a chuva em um frenesi. A porta lateral do helicóptero abriu. 4 homens pularam para fora. Eles não eram paramédicos. Eles estavam vestidos com equipamento tático completo, uniformes multicam, óculos de visão noturna montados em capacetes, armas laterais presas às suas coxas. Mas o homem no centro não estava carregando uma arma. Ele estava carregando uma maca de trauma portátil, gritando ordens em um fone de ouvido. Eles correram em direção às portas da emergência, movendo-se com uma precisão aterrorizante e fluida. Harrison deu um passo à frente, tentando recuperar sua autoridade. Ei, vocês não podem simplesmente pousar aqui. Este é um particular. O soldado líder, um gigante de homem com barba e uma cicatriz correndo pela bochecha, nem sequer diminuiu a velocidade. Ele abriu as portas automáticas com o braço esticado. Nós precisamos de uma baia de trauma agora, o soldado rugiu. Sua voz era cascalho e comando. Nós temos um VIP código preto. Múltiplos ferimentos à bala. Hemorragia descontrolada. Traga-o para o trauma 1. Oh, Harrison disse, seus olhos arregalando-se ao ver a figura ensopada de sangue na maca. Eu sou o plantonista. Os soldados apressaram o paciente passando pelas enfermeiras atordoadas. Enquanto eles transferiam o homem para a cama do hospital, o soldado líder agarrou Harrison pela blusa do uniforme. Ouça-me. O soldado rosnou. Este homem é um senador dos Estados Unidos e um ex-almirante. Se ele morrer, todo este hospital queima. Você entende? Harrison engoliu em seco. Eu posso lidar com isso. Eu sou o melhor cirurgião aqui. É bom que você seja. O soldado cuspiu. Harrison olhou para os ferimentos. Era um desastre. 3 tiros no abdômen, um na parte superior da coxa. A artéria femoral foi atingida. Brenda, pegue tipo O negativo. Comece 2 linhas de grosso calibre. Chame o C. As mãos de Harrison estavam tremendo. Isso não era um acidente de carro. Isso era trauma de combate. O dano era catastrófico. Os monitores gritaram.
A pressão do almirante era 50-30. Eu não consigo parar o sangramento, Harrison gritou, enchendo com gases a ferida. É muito profundo. Ele vai parar. O soldado líder, cujo nome no distintivo lia Comandante Rivers, observou o pânico de Harrison com olhos estreitos. Você o está perdendo. Rivers gritou. Eu estou fazendo o meu melhor. Harrison guinchou. O dano é muito extenso. Eu preciso de um cirurgião vascular. Nós não temos tempo para um especialista. Rivers bateu o punho no balcão. Ele olhou ao redor da sala, seus olhos examinando os rostos aterrorizados das enfermeiras. Ele olhou para Brenda, que estava atrapalhada com as bolsas de sangue. Ele olhou para os jovens residentes congelando no canto. É isso, Rivers gritou. É o melhor que vocês têm. Eu sou o residente-chefe, Harrison gritou de volta. Rivers praguejou em seu rádio. Base, aqui é Viking 1. Ativos locais estão falhando. O pacote está crítico. Nós precisamos de um dust-off para uma instalação militar. Negativo, Viking 1. O rádio chiou de volta. O pacote não sobreviverá ao transporte. Você precisa estabilizar no local. Rivers parecia desesperado. Ele olhou para o paciente, seu mentor, sangrando em uma mesa em um hospital civil, com um médico que estava hiperventilando. Então Rivers agarrou uma enfermeira. Brenda, onde ela está? Rivers latiu. Brenda tremeu. Quem? O ativo, Rivers disse. Nós rastreamos o sinal aqui. O banco de dados do DO disse que ela trabalha neste local. Nós não viemos para este hospital por acidente. Nós viemos porque ela está aqui. Quem? Harrison perguntou, olhando para cima do sangue. Nome de guerra Espectro? Rivers disse com intensa urgência. Nome real, Tenente-Comandante Audrey Hale. Onde ela está? Harrison e Brenda congelaram. A cor sumiu do rosto de Brenda. Audrey, Brenda sussurrou. O rato. Rato? Rivers parecia que ele estava prestes a quebrar o pescoço de Brenda. Ela é a melhor enfermeira de trauma que os Navy SEALs já tiveram. Ela foi pioneira em reparo vascular de campo sob fogo na Síria. Ela é a única pessoa neste continente que pode consertar esta bagunça em 5 minutos. Rivers olhou ao redor da sala. Onde ela está? Brenda apontou um dedo trêmulo para as portas de vidro deslizantes. Dr. Harrison acabou de demiti-la. Ela saiu. O rosto de Rivers empalideceu. Ele acionou seu rádio. Equipe 2, assegurem o perímetro. Encontrem a mulher. Se ela deixou a propriedade, coloquem o pássaro de volta no ar e a encontrem. Mas eles não precisaram procurar longe. As portas automáticas deslizaram. Audrey estava lá. Ela tinha visto o Black Hawk. Ela tinha reconhecido o número de cauda. Ela tinha visto o distintivo da unidade no ombro de Rivers através do vidro. Ela deixou cair sua caixa de pertences no chão. O vidro da moldura da foto estilhaçou. Ela entrou na sala. Sua postura era diferente agora. O desleixo tinha sumido. Seus ombros estavam para trás. Seu queixo estava erguido. Ela caminhou com a graça de um predador, fechando a distância até a baia de trauma em segundos. Ela olhou para Rivers. Comandante, ela disse, sua voz de aço. Rivers olhou para ela com puro alívio. Espectro, graças a Deus. É o almirante Graham. Ferimento abdominal, femoral atingida. Este palhaço não consegue encontrar o sangramento. Audrey não olhou para Harrison. Ela não olhou para Brenda. Ela caminhou direto para a pia, abriu uma escova de esfoliação e esfregou suas mãos em 10 segundos. Ela pegou um avental estéril e luvas, colocando-os com um estalo afiado. Ela se aproximou da mesa, empurrando o Dr. Harrison para fora do caminho com o quadril. Saia da frente, Trent, ela disse. Foi a primeira vez que ela usou o primeiro nome dele. A aula está em sessão. Ela olhou para a ferida aberta. Ela não via sangue e vísceras. Ela via um quebra-cabeça que ela havia resolvido 1000 vezes na parte de trás de Chinooks e em valas lamacentas. Rivers, Audrey latiu. Traga-me uma pinça vascular e um fio de prolene 2. Brenda,
Pare de tremer e pendure aquele sangue. Se você o derrubar, eu farei Rivers te jogar do helicóptero. Ela enfiou a mão na cavidade abdominal, suas mãos movendo-se tão rápido que eram um borrão. Sucção, ela comandou. Harrison estava encostado na parede, sua boca aberta, observando a enfermeira incompetente assumir o comando de um esquadrão de operadores de forças especiais e sua emergência inteira. Audrey olhou para cima, seus olhos cinzentos fixos no monitor. Vamos trabalhar, ela sussurrou. A baía de trauma havia se transformado em um teatro de guerra, e Audrey Hale era a general. O ar estava denso com o cheiro de cobre de sangue e o cheiro pungente de antisséptico. O bip do monitor cardíaco era o único metrônomo marcando o tempo em uma sala onde segundos significavam a diferença entre um funeral e uma recuperação. Dr. Trent Harrison estava espremido contra a parede dos fundos, seu rosto uma máscara de choque pálido. Ele observava na mulher que ele havia ridicularizado por 3 meses. A mulher que ele havia chamado de desajeitada, mover-se com uma eficiência mecânica aterrorizante. Dê-me as pinças vasculares curvas agora, Audrey ordenou. Sua voz não era alta, mas carregava uma frequência de comando que fazia as pessoas obedecerem sem pensar. Brenda, a enfermeira-chefe que havia passado semanas tornando a vida de Audrey miserável, atrapalhou-se com a bandeja estéril. Suas mãos tremiam tanto que os instrumentos de metal batiam uns nos outros como dentes batendo. Eu não consigo encontrar a curva, Brenda gaguejou, lágrimas de pânico brotando em seus olhos. Mova-se, Audrey disse. Ela não olhou para cima. Ela estendeu a mão cegamente para a bandeja, seus dedos identificando o instrumento apenas pelo toque, e o pegou. Aspire o espaço retroperitoneal, Audrey comandou. Eu não consigo ver a fonte. Um jovem residente, aterrorizado, mas ansioso, entrou com a ponta de sucção. A poça de sangue vermelho escuro clareou, revelando a devastação dentro do abdômen do almirante Graham. Meu Deus, Harrison sussurrou da parede. A aorta está atingida. Ele vai sangrar em 30 segundos. Você não pode consertar isso aqui. Ele precisa de uma máquina de bypass. Ele precisa de um C totalmente preparado. Ele não tem 30 segundos para chegar a um C, Audrey respondeu, seus olhos fixos no rasgo no grande vaso. Rivers, segure a pressão aqui. Não solte. Comandante Rivers se aproximou da mesa. O enorme Navy SEAL, treinado para matar, seguiu as ordens da enfermeira com submissão absoluta. Ele enfiou suas mãos enluvadas na cavidade aberta, pressionando onde ela apontava. Harrison está certo sobre uma coisa, Audrey murmurou, sua testa franzida em concentração. Nós não podemos reparar isso com fluxo padrão. Eu tenho que grampear a aorta transversalmente. Nós estamos cortando o sangue para a parte inferior do corpo dele. Nós temos 20 minutos antes que seus rins morram. Marque o tempo, Mark Rivers disse. 224 horas. Audrey respirou fundo. Em sua mente, as paredes do Oak Creek Memorial se dissolveram. Ela não estava mais em um hospital suburbano. Ela estava de volta em uma tenda empoeirada no Vale de Coringal, morteiros chacoalhando o chão, trabalhando em um sargento da marinha com metade do peito faltando. A mente de batalha estava totalmente engajada. O tremor em suas mãos, aquele que a equipe havia zombado, havia desaparecido completamente. Suas mãos estavam tão firmes quanto pedra. Prolene 40, duplo armado, ela pediu. Ela começou a suturar. Foi uma masterclass em técnica cirúrgica. Ela não estava apenas costurando. Ela estava reconstruindo a parede do vaso da maior artéria do corpo humano, trabalhando em um buraco cheio de sangue com iluminação inadequada. Harrison não pôde evitar. Ele se aproximou, espiando por cima do ombro de Rivers. Ele esperava ver uma bagunça massacrada. O que ele viu fez sua respiração engasgar. Seus nós eram perfeitos. Seu espaçamento,
era matematicamente preciso. Ela movia a agulha com uma fluidez que ele só havia visto em livros didáticos ou dos cirurgiões mais antigos e lendários da Clínica Mayo. Como? Harrison murmurou. Como você está fazendo isso? Você é apenas uma enfermeira. Afastador, Audrey retrucou, ignorando-o. Brenda, se você não estabilizar essa PA, eu vou te entubar em seguida. Empurre mais uma unidade de ONG, aperte a bolsa. A pressão é 70 por 40, Brenda gritou. Ele ainda está em colapso. Ele está seco, Audrey disse calmamente. Rivers, me dê seu sangue. A sala parou. O quê? Brenda perguntou. Transfusão de sangue total. Protocolo de banco de sangue ambulante? Audrey disse sem parar sua costura. O almirante é o negativo. Rivers, você é o negativo. Eu verifiquei sua ficha médica 3 anos atrás. Conecte-o. Você não pode fazer isso, Harrison gritou, dando um passo à frente novamente. Isso é contra todo o protocolo hospitalar. Você não o rastreou para HIV, hepatite, nada. Você está quebrando a lei. Audrey finalmente olhou para cima. Seus olhos cinzentos perfuraram Harrison como brocas. Protocolo é para tempos de paz, doutor. Este homem está morrendo. Rivers, sente-se, Brenda. Puxe uma linha da veia anticubital de Rivers e a transfira diretamente para a linha central do almirante. Faça isso. Rivers sentou em um banco ao lado da cama, arregaçando a manga. Faça isso, Brenda. Ou eu terei uma conversa com você sobre obstrução da justiça. Brenda se apressou para obedecer. Em minutos, sangue fresco, quente e oxigenado estava fluindo do operador especial diretamente para o almirante moribundo. O monitor começou a mudar. O bip-bip-bip frenético diminuiu. O tom se aprofundou. Pressão subindo, o residente gritou, 90 por 60, 95 por 65. Audrey amarrou o nó final na aorta, despinçando em 3, 2, 1. Ela soltou a pinça. Todos prenderam a respiração. Se os pontos não segurassem, o almirante morreria instantaneamente. O vaso pulsou. Os pontos seguraram. Nenhuma gota vazou. Audrey exalou. Um som longo e lento. Ela verificou as outras feridas. A coxa, o intestino, menores em comparação com a aorta. Ela as enfaixou rapidamente. Ele está estável, ela anunciou, tirando suas luvas ensopadas de sangue. Leve-o para a UTI. Mantenha-o sedado. Eu quero verificações horárias de seus pulsos pedais. Ela recuou da mesa. A adrenalina que a havia sustentado de repente desapareceu, deixando seus joelhos fracos. Ela se apoiou no carrinho de emergência. A sala estava em silêncio. As enfermeiras, os técnicos, os residentes, todos estavam olhando para ela. Não era o olhar de zombaria que eles haviam lhe dado antes. Era admiração. Era medo. Harrison olhou para a incisão fechada no abdômen do almirante. Ele sabia, medicamente falando, que o que ela havia acabado de fazer era impossível. Quem é você? Harrison sussurrou, sua voz tremendo. Audrey não respondeu. Ela caminhou até a pia e começou a lavar o sangue de um herói de suas mãos. Mas a noite não havia acabado. As portas da emergência se abriram novamente. Desta vez não era um paciente. Era o CEO do hospital, Sr. Caldwell, acompanhado por 2 policiais e o chefe de segurança do hospital. O que está acontecendo aqui? Caldwell bradou, seu rosto vermelho. Eu tenho relatos de uma invasão militar na minha emergência, cirurgia não autorizada e funcionários sendo ameaçados. Quem está no comando? Harrison se endireitou. Esta era a chance dele. Ele poderia dar uma guinada nisso. Ele poderia salvar sua carreira. Ele apontou um dedo trêmulo para Audrey. Ela é, Harrison gritou. Aquela enfermeira. Eu a demiti horas atrás por incompetência. Ela invadiu a baia de trauma, me agrediu, praticou medicina sem licença e realizou uma transfusão de sangue ilegal. Prenda-a.
Os policiais se moveram em direção a Audrey, mãos em seus coldres. Audrey não correu. Ela não se escondeu. Ela pegou uma toalha de papel, secou suas mãos e se virou para encará-los. Eu não faria isso se fosse você. Uma voz grave ressoou. Comandante Rivers stepped entre a polícia e Audrey. Ele ainda estava conectado à linha 4, indo para o almirante, mas ele parecia pronto para lutar com a sala inteira. Oficial, Rivers disse calmamente. Se você a tocar, você estará violando a lei de espionagem dos Estados Unidos e interferindo com um ativo federal de nível 1. Os policiais hesitaram. Ela é uma enfermeira. Harrison guinchou. Ela é uma ninguém. Olhe para ela. Ela é o rato. Audrey saiu de trás de Rivers. Ela olhou para Harrison, então para Caldwell. Ela enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou algo que ela não usava há 3 anos. Não era um crachá. Era um conjunto de dog tags coladas para mantê-las em silêncio. Ela as jogou na bandeja de metal na frente de Harrison. Elas tilintaram alto. Leia-as, ela disse suavemente. Harrison as pegou. Ele apertou os olhos para o metal em relevo. Hail Audrey, LLCDR, USN Coordinators de... Harrison franziu a testa. Tenente comandante, isso mesmo. Rivers disse, sua voz escorrendo satisfação. E você acabou de tentar prender uma oficial naval sênior depois que ela salvou a vida de um almirante de 3 estrelas. Harrison deixou cair as tags como se fossem carvões quentes. A revelação pairou no ar como fumaça. Tenente comandante, na hierarquia hospitalar, uma enfermeira era subordinada a um médico. Mas no mundo que acabara de derrubar as portas do Oak Creek Memorial, Audrey Hale superava todos na sala. Sr. Caldwell, o CEO, era um empresário, mas ele não era estúpido. Ele olhou para o helicóptero Black Hawk girando lá fora, os soldados armados garantindo o corredor, e o puro terror no rosto do Dr. Harrison. Dr. Harrison, Caldwell disse lentamente, explique-me por que você demitiu uma tenente-comandante do meu hospital. Eu não sabia, Harrison gaguejou, suor escorrendo em sua testa. Ela nunca disse nada. Ela agia como uma garotinha assustada. Ela derrubava bandejas. Ela não conseguia lidar com triagem básica. Audrey deu um passo à frente. O silêncio da sala amplificou seus passos. Eu não agi como uma garota assustada, Trent, ela disse. Sua voz era irreconhecível para eles agora. Ora a voz de uma mulher que havia interrogado insurgentes. Eu agi como alguém com TPT grave tentando se reintegrar à sociedade. Eu agi como alguém que queria esquecer as coisas que vi. Ela olhou para as outras enfermeiras, as que haviam rido dela. Brenda parecia que queria vomitar. Eu derrubei a bandeja na semana passada porque um carro deu um tiro no estacionamento. Audrey disse, seu olhar varrendo-os. Para vocês era um barulho. Para mim, era um tiro de atirador em Fallujah que arrancou a cabeça do meu melhor amigo. Um suspiro atravessou a sala. Eu hesitei com os IVs, não porque eu não sei como puncionar uma veia. Ela continuou, levantando as mãos. Elas estavam firmes agora, mas porque nos últimos 10 anos, toda vez que eu puncionava uma veia, era em um menino gritando por sua mãe enquanto morria na lama. Eu vim para cá em busca de paz. Eu vim para cá para curar pessoas sem o tiroteio. E você, ela virou os olhos de volta para Harrison. Você transformou isso em uma zona de guerra. Você é intimidado. Você é diminuído. Você tratou esta equipe como seus servos pessoais. Você quase matou o Sr. Kowalski esta noite porque seu ego é maior do que suas habilidades diagnósticas. Harrison ficou vermelho. Eu sou um graduado de Yale. Eu sou o melhor cirurgião que este hospital tem. Você é um açougueiro com diploma, Audrey disse friamente. O Sr. Kowalski teve um pneumotórax de tensão. Um paramédico de primeiro ano o teria notado. Você o perdeu porque estava muito ocupado gritando comigo para pegar seu café. Isso é calúnia, Harrison gritou, procurando apoio em Caldwell. Senhor, você vai deixá-la falar comigo assim? Caldwell olhou para o almirante,
que agora estava sendo carregado em uma maca de transporte pela equipe militar. Ele olhou para a costura milagrosa no abdômen do homem. Na verdade, Caldwell disse, seu tom gelado, eu estou muito interessado em ouvir o que ela tem a dizer. Comandante Rivers, Audrey disse virando-se para o SEAL. Qual é o status do almirante? Estável, senhora. O transporte está a caminho de Walter Reed. Ele vai conseguir. Bom, Audrey assentiu. Ela estendeu a mão e desamarrou sua touca de enfermagem, deixando seu cabelo cair. Ela tirou o avental ensopado de sangue e o jogou na lixeira de resíduos biológicos. Sr. Caldwell, Audrey disse, dirigindo-se ao CEO, eu me demito. Não, espere, Caldwell disse, dando um passo à frente. Desespero em sua voz. Audrey, tenente-comandante, nós podemos consertar isso. Nós podemos discutir uma promoção. Diretora de enfermagem. Qualquer coisa que você quiser. Nós não tínhamos ideia. Esse é o problema, não é? Audrey disse tristemente. Você não deveria precisar saber a patente de alguém para tratá-los com dignidade humana básica. Você assistiu Harrison me intimidar por 3 meses. Você assistiu Brenda maltratando a nova equipe. Você permitiu uma cultura de crueldade porque era lucrativa. Ela caminhou até o posto de enfermagem e pegou sua bolsa. Eu terminei de me esconder, ela disse. Onde você vai? Brenda perguntou, sua voz mal um sussurro. Audrey fez uma pausa na porta. A chuva havia parado lá fora. Os motores do Black Hawk estavam guinchando, preparando-se para a decolagem. Casa, Audrey disse. Para fazer as malas. Fazer as malas para o quê? Harrison zombou, tentando recuperar alguma lasca de superioridade. Você acha que a Marinha vai te aceitar de volta depois que você desertou para brincar de enfermeira nos subúrbios? Rivers interveio, entregando um fone de ouvido a Audrey. Ela não desertou, doutor, Rivers disse sorrindo. Ela estava de licença médica e a partir das 09h de amanhã, sua licença é rescindida. Rivers virou-se para Audrey e saudou. Não foi uma saudação casual. Foi nítida, respeitosa e afiada. Ordens vieram do Pentágono. Mãe, eles precisam de você de volta. Há uma unidade especializada de treinamento médico sendo criada em San Diego. Eles precisam de um CO. Audrey olhou para o fone de ouvido, então de volta para a emergência que havia sido sua prisão por 90 dias. Ela olhou para Harrison, pequeno e mesquinho em seu jaleco branco. San Diego parece bom, Audrey disse. Ela colocou o fone de ouvido. Espere, Harrison gritou enquanto ela caminhava em direção ao helicóptero. Você não pode simplesmente sair. Você me agrediu. Eu vou processar. Eu vou pegar sua licença. Audrey parou na pista. O sopro do rotor chicoteou seu cabelo ao redor de seu rosto. Ela se virou uma última vez. Harrison, ela chamou sobre o rugido dos motores. O quê? Ele gritou de volta. Verifique seus sapatos. Harrison olhou para baixo. Seus tênis brancos imaculados estavam manchados de vermelho escuro com o sangue do almirante. Você nunca vai tirar aquela mancha, ela disse. E você nunca vai esquecer esta noite. Toda vez que você gritar com uma enfermeira, toda vez que você pensar que é um deus, você vai se lembrar do rato que salvou o paciente que você não pôde. Ela subiu no Black Hawk. Rivers pulou atrás dela e fechou a porta. O helicóptero decolou, inclinando-se bruscamente para o céu noturno, deixando o Oak Creek Memorial e sua equipe atordoada muito abaixo na escuridão. Harrison estava na baia de ambulâncias, o vento do sopro do rotor ardendo em seus olhos. Ele olhou para seus sapatos manchados de sangue. Ele tentou limpá-los com uma toalha, mas ela estava certa. Não estava saindo. Dr. Harrison, Caldwell disse andando atrás dele. Ela é louca, Harrison murmurou. Que bom que se livrou dela. Arrume suas coisas, Trent, Caldwell disse calmamente. Harrison congelou. O quê? Você perdeu a atenção numa tórax. Você antagonizou um ativo federal
E você quase deixou um senador dos Jussanewa morrer na minha emergência. A voz de Caldwell era dura. Você está suspenso, aguardando uma investigação. E, francamente, eu não acho que você vai voltar. Harrison observou as luzes traseiras vermelhas do helicóptero desaparecerem nas estrelas. Ele estava sozinho. Mas a história não terminou ali. Porque enquanto Audrey Hale havia deixado o hospital, ela havia deixado algo para trás. Um legado? Não. Algo muito mais perigoso para os segredos do Oak Creek Memorial. Dentro de seu armário, que Brenda estava atualmente limpando, sentava um pequeno caderno preto. E na primeira página, escrito na caligrafia organizada de Audrey, estava uma lista de cada erro encoberto e cada prontuário falsificado que ela havia testemunhado o Dr. Harrison cometer nos últimos 3 meses, e Audrey havia enviado uma cópia pelo correio para a junta médica ao sair. O sol nasceu sobre o Oak Creek Memorial na manhã seguinte, mas não trouxe calor ao departamento de emergência. A chuva havia cessado, deixando o pavimento escorregadio e cinza. Muito parecido com o humor dentro das paredes do hospital. A história da extração do Black Hawk havia se espalhado como um contágio. Na troca de turno das 7 CBs, cada auxiliar de enfermagem, faxineiro e cirurgião sabia que Audrey Hale, a mulher quieta e trêmula, que eles chamavam de rato, era na verdade uma comandante naval altamente condecorada que havia realizado cirurgia aórtica em um senador na baía de Trauma 1. Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Brenda, a enfermeira-chefe, estava na sala de descanso. Ela não havia dormido. Seus olhos estavam vermelhos e suas mãos, geralmente tão firmes ao segurar uma xícara de café, estavam vibrando. Ela estava olhando para um objeto sentado na mesa laminada barata. Era um pequeno caderno Moleskine preto. Ela o havia encontrado no armário de Audrey, enquanto o esvaziava conforme as ordens do Sr. Caldwell. Ela esperava encontrar rabiscos, ou talvez um diário reclamando sobre o bullying. Ela o abriu na primeira página novamente. 14 de agosto, Dr. A pediu 50 miligramas de Demoral para paciente na cama 6. Prontuário do paciente lista alergia grave a opioides. Eu intervi e mudei para Toradol. Dr. H. me chamou de lenta por demorar muito na máquina Piches. 2 de setembro, trauma 2, criança com fratura em galho verde. Dr. H. falhou em verificar pulsos distais pós-gesso. Eu verifiquei quando ele saiu. Pulsos diminuídos. Alertei ortopedia de plantão. Dr. H. levou o crédito pela descoberta. 12 de outubro, Dr. H. chegou para o turno cheirando a álcool. Hortelã-pimentas usadas para mascarar o odor. Comportamento errático observado durante a triagem. Brenda folheou as páginas. Havia dezenas de entradas, datas, horários, números de identificação de pacientes, doses específicas. Era um registro forense de má prática. Era um manifesto condenatório da negligência de Trent Harrison. E mais importante, era um registro de cada vez que Audrey havia discretamente intervindo para salvar um paciente de seu ego. Tudo enquanto suportava seu abuso. O que você está lendo? Brenda pulou. Dr. Harrison estava parado na porta. Ele parecia terrível. Seu cabelo estava despenteado, seus olhos selvagens. Ele estava tecnicamente suspenso, mas ele havia se esgueirado para tentar acalmar as coisas com a equipe antes da reunião do conselho. Nada, Brenda disse, tentando esconder o livro. Harrison avançou e o arrancou de suas mãos. Me dê isso. Ele o abriu. Seu rosto passou de pálido para um carmesim profundo com veias saltando enquanto ele lia as entradas. Aquela ratinha, Harrison sibilou. Ela estava me espionando. Ela estava documentando tudo. Ele olhou para Brenda, um sorriso desesperado e maníaco se formando em seu rosto. Isso não é nada. São os devaneios de uma mulher louca, uma funcionária insatisfeita. Nós queimamos isso, Brenda. Agora mesmo. Nós o jogamos no incinerador de risco biológico e ele nunca existiu.
Brenda olhou para ele. Pela primeira vez em 3 anos, ela não via o médico bonito e charmoso que ela havia admirado. Ela viu um homem se afogando, tentando puxá-la para baixo com ele. Trent, ela disse calmamente, você não pode queimá-lo. Por que não? Ele retrucou. Você vai me impedir? Depois de tudo o que fiz por você, eu te dei aquela promoção, Brenda. Por que? Uma nova voz cortou do corredor. Nós já temos a cópia digital. Harrison girou. De pé estavam 3 indivíduos internos escuros. No centro estava uma mulher com cabelo prateado e uma pasta. Dr. Evelyn Price, a presidente da Junta de Licenciamento Médico Estadual. Atrás dela estava o Sr. Caldwell, o CEO, parecendo que estava comparecendo a um funeral. Dr. Harrison, Dr. Price disse, entrando na sala de descanso. Tenente-comandante Hale enviou uma cópia escaneada daquele registro para nosso escritório 3 dias atrás. Nós já estávamos montando um caso. O incidente da noite passada com o almirante Graham foi apenas o último prego no caixão. Harrison recuou contra a máquina de venda automática. Isso é uma armação. Ela é uma mentirosa. Ela é mentalmente instável. Ela tem TEPT. Nós revisamos os prontuários referenciados no caderno, doutor. Dra. Price disse, sua voz seca e clínica. Os carimbos de data e hora batem. Os erros de medicação batem. A única razão pela qual sua taxa de mortalidade não é o triplo da média nacional é porque a enfermeira Hale estava pegando seus erros pelas suas costas. Price sinalizou para os 2 homens atrás dela, investigadores. Dr. Harrison, você está por este meio sumariamente suspenso da prática da medicina, aguardando uma audiência formal. Você deve entregar seu crachá e deixar as instalações imediatamente. Se você retornar, você será preso por invasão. Você não pode fazer isso, Harrison gritou. Eu sou uma estrela. Eu trago milhões para este hospital. Você é uma responsabilidade, Caldwell disse, sua voz fria. E você está demitido. Harrison olhou para Brenda. Diga a eles que ela está mentindo. Brenda olhou para o caderno preto na mão de Harrison. Ela pensou em Audrey, a mulher que ela havia zombado por tremer, a mulher que havia salvo o almirante, enquanto Brenda congelou. Brenda respirou fundo. Ela não está mentindo, Trent. Eu vi você perder a alergia em 14 de agosto. Eu vi você bebendo em 12 de outubro. Eu não disse nada porque eu tinha medo de você. Você traidor. Harrison avançou sobre ela. Os seguranças entraram instantaneamente, agarrando Harrison pelos braços. Ele chutou e gritou enquanto eles o arrastavam pelo corredor. O mesmo corredor onde ele havia humilhado Audrey tantas vezes. Enquanto eles o arrastavam para fora das portas duplas, a emergência ficou em silêncio. O reinado de terror havia terminado. Brenda afundou em uma cadeira e colocou a cabeça nas mãos. Ela manteve seu emprego, mas ela sabia que nunca mais seria a mesma. O rato havia rugido e as paredes haviam desmoronado. 6 meses depois, o sol de San Diego batia no moedor. O convés de desfile de asfalto da base anfíbia naval Coronado. O ar cheirava a maresia e combustível de jato, a tensão. A voz ecoou pelo convés, cortando o som das ondas quebrando. 30 candidatos a corpsman da Marinha caíram no chão, mantendo suas posições de prancha. Suor escorria no asfalto. Eles estavam exaustos, mas não ousavam se mover. Caminhando pela linha estava a comandante Audrey Hale. Ela parecia diferente. Os uniformes mal ajustados haviam sumido, substituídos pelo uniforme de camuflagem tipo 3 nítido e sob medida da Marinha do Edale. Seu cabelo estava preso em um coque apertado. O tremor em suas mãos havia desaparecido, substituído pela energia enrolada de uma guerreira em paz. Você acha que está cansado? Audrey gritou, passando por um jovem recruta que tremia de esforço. Fadiga é uma mentalidade quando você está em campo de batalha e seu fuzileiro está sangrando. O inimigo se importa se você está cansado?
Não, Massachusetts AM, não! A turma gritou em uníssono. O sangue para de bombear porque você não tomou seu café? Não, Massachusetts AM. Então segure essa linha, ela comandou. Ela era dura com eles, mais dura do que ela jamais havia sido consigo mesma. Mas eles a amavam por isso. Eles conheciam sua história. Eles sabiam que ela era o espectro, a enfermeira que podia costurar uma artéria no escuro. Recuperar! Ela gritou. Os recrutas se levantaram rapidamente em posição de sentido. Dispensados para Tial, voltem em 0600. Enquanto os recrutas corriam, Audrey ajustou seu boné e virou-se para o prédio da administração. Ela tinha uma reunião com o comandante da base, mas ao se virar, ela viu um sedã preto estacionado na pista. Um motorista em uniforme de gala abriu a porta traseira. Um homem mais velho saiu. Ele estava andando com uma bengala, mas ele estava andando. Ele vestia um terno civil, mas sua postura era inconfundível. Era o almirante Graham. Audrey congelou. Ela não o via desde aquela noite na chuva, quando seus intestinos estavam expostos ao ar da baía de Trauma 1. Ao lado dele estava o comandante Rivers, sorrindo por trás de um par de óculos de aviador. Audrey caminhou, fazendo uma saudação ao se aproximar. Almirante comandante, Almirante Graham afastou a saudação e estendeu a mão. Audrey, eu te disse para não me saudar. Eu estou aposentado agora. Audrey apertou a mão dele. Era um aperto firme. É bom vê-lo de pé, senhor. Graças a você, Graham disse. Os cirurgiões em Walter Reed disseram a costura que você fez. Eles disseram que era arte. Eles disseram que se você tivesse esperado 5 minutos a mais por uma máquina de bypass, eu estaria em uma caixa. Ele olhou para o oceano. Eu ouvi sobre o que aconteceu lá em Oak Creek. Audrey sorriu fracamente. Parece que foi há uma vida inteira, senhor. Eu mexi uns pauzinhos, Graham disse, enfiando a mão no bolso do paletó. Eu queria saber o que aconteceu com o homem, o doutor. Ele entregou a Audrey um recorte de jornal dobrado da Oak Creek Gazette. Médico local perde licença em escândalo de negligência. Dr. Trent Harrison, ex-Oak Creek Memorial, teve sua licença médica permanentemente revogada após uma investigação do Conselho Estadual sobre 34 acusações de negligência grosseira. Harrison está atualmente enfrentando ações judiciais civis de múltiplos ex-pacientes. Audrey leu a manchete. Ela não sentiu nada. Nenhuma alegria, nenhuma vindicação, apenas um senso de encerramento. Justiça, Graham disse. É uma roda lenta, mas ela gira. E o hospital? Audrey perguntou. E a equipe, Rivers? O almirante assentiu para o céu. Rivers puxou uma carta. Isso veio para você. Cuidado do Departamento da Marinha. É de uma Brenda Miller. Audrey pegou o envelope. Ela hesitou, então o rasgou. Querida Audrey, eu não espero que você me perdoe. Eu não mereço. Mas eu queria que você soubesse que as coisas mudaram. Caldwell foi demitido pelo Conselho de Diretores. Nós temos uma nova chefe de medicina de emergência agora. Ela é gentil. Ela ouve. Nós temos uma nova política na emergência. É chamada de Protocolo Hale. Cada enfermeira, independentemente da antiguidade, tem o direito de parar um procedimento se sentir que a segurança do paciente está em risco. Nenhum médico pode anulá-lo sem um segundo plantonista assinar. Você nos mudou, Audrey. Nós pensamos que você era fraca porque você era quieta. Nós não percebemos que as pessoas mais barulhentas geralmente são as mais vazias. Eu sinto muito por não ter te visto. Eu espero que você esteja voando alto, Brenda. Audrey dobrou a carta e a colocou no bolso. Ela olhou para Rivers e o almirante. O protocolo Hale, ela ponderou. Tem um bom toque. Você salvou mais de uma vida naquela noite, comandante. Rivers disse suavemente. Você salvou todo aquele maldito hospital de si mesmo. Uma sirene uivou à distância. Uma ambulância da base fazendo um exercício. Audrey não se encolheu. Ela respirou fundo o ar salgado. Então o almirante Graham disse, batendo sua bengala. O que vem a seguir para o espectro?
aposentadoria, ensino. Audrey olhou para seus recrutas que estavam rindo enquanto caminhavam para o refeitório. Ela olhou para as cicatrizes em suas mãos. Cicatrizes de guerra, de trabalho, de vida. Eu acho que estou apenas começando, senhor. Ela disse, esses jovens precisam saber que ser um herói não é sobre ser a voz mais alta na sala. É sobre ser aquele que traz as ferramentas certas. Bem, o almirante sorriu. Continue, comandante. Audrey os observou voltar para o carro. Enquanto o sedã se afastava, ela olhou para suas mãos uma última vez. Elas estavam firmes. Elas estavam fortes. Ela não era um rato. Ela nunca tinha sido. Ela era uma curadora que havia caminhado pelo inferno e saído do outro lado segurando uma agulha e linha. Ela se virou para o convés de desfile. Companhia! Ela bradou, sua voz ecoando nos prédios. Formem-se! E enquanto 30 jovens marinheiros se apressavam para obedecer a lenda em pé diante deles, Audrey Hale sorriu. Ela estava finalmente em casa. Que jornada! Do rato trêmulo no canto da emergência ao espectro comandando um teatro cirúrgico, a história de Audrey Hale nos ensina uma poderosa lição sobre percepção. A equipe do Oak Creek Memorial julgou Audrey por seu silêncio e suas cicatrizes, confundindo seu trauma com fraqueza. Eles deixaram a arrogância cegá-los para o gênio parado bem na frente deles. Dr. Harrison aprendeu da maneira difícil que um título não te faz um líder e uma voz alta não te torna certo. A verdadeira força é muitas vezes quieta, observadora e pronta para agir quando o céu cai. Audrey provou que você não precisa gritar para ser ouvida. Às vezes você só precisa salvar o dia. Se esta história o emocionou, por favor, clique no botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com qualquer pessoa que precise de um lembrete de que heróis estão em toda parte, muitas vezes onde menos esperamos. E se você quiser mais histórias de justiça, karma e heróis escondidos, certifique-se de se inscrever e tocar o sino para nunca perder um upload. Obrigado por assistir.